Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos para distribuí-la à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Alain, pároco da paróquia de São Sebastião, em Filadélfia, é uma alegria muito grande tê-lo conosco, e soa até estranho nós dizermos o título do padre, sendo ele agora de uma outra paróquia. Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas, manifestando a nossa alegria em tê-lo conosco aqui na paróquia de São José Operário, onde por tanto tempo pôde gastar a sua vida e o seu ministério sacerdotal em favor do Evangelho. Quero saudar com a mesma e talvez ainda maior alegria, agora meu irmão no presbitério, o padre Senivaldo, que foi ordenado no último sábado, um neo-sacerdote em nosso presbitério. Vamos acolhê-lo também com uma salva de palmas. Poderíamos dizer que nós estamos vivendo uma noite profundamente vocacional. E não se trata de vivermos uma noite vocacional trazendo a abrangência de todas as vocações a partir da perspectiva de qualidades. Quando nós encontramos alguém que canta bem ou que exerce bem a função a que é chamado no mundo, costumamos dizer que esta pessoa tem vocação para determinada atividade. Todavia, dentro do contexto do ministério sacerdotal, nós nunca entendemos que a vocação seja sinônimo de aptidão. Porque a aptidão para fazer as coisas de Deus, aptidão para trabalhar nas pastorais, coordenando movimentos, atividades e gerenciando uma vida de uma microempresa como é uma paróquia, é muito fácil. O ministério sacerdotal,
ele não pode, em nenhuma hipótese, ser reduzido a uma aptidão neste contexto. É um chamado da parte de Deus. Deus, quem lança sobre alguém o seu olhar, e vendo a miséria humana, e vendo a fraqueza daquele que ele quer chamar, ainda assim, decide oferecer porções de graça para chamar aquele que ele quer, capacitar aquele que ele quer, não para o serviço, não para tornar-se dentro da comunidade um empregado paroquial, não para fazer com que a paróquia obtenha sucesso financeiro e consiga realizar grandes feitos, tais como edifícios. Tudo isso, embora importante, é acidental. Deus chama homens para um ministério sacerdotal, para que eles vivam configurados a Jesus Cristo, único, sumo e eterno sacerdote. Aqui nós compreendemos as palavras do Papa Bento XVI, a quem quero parafrasear, embora de modo imperfeito, porque não trago aqui nenhum tipo de anotação, quando ele diz que no mundo o padre é o eu de Cristo. Eu dizia, exatamente na celebração dos 10 anos de ministério do Padre Alain em Filadélfia, que nós subimos ao altar de Deus, como diz o salmista, a alegria da nossa juventude, não para nos autoproclamar, ou para nos apresentar com as nossas palavras diante das pessoas, como sendo os mestres da palavra, como sendo aqueles que tudo sabem sobre Deus. Se um padre se perde nessas vaidades, ele certamente está se perdendo vocacionalmente. Nós somos chamados a subir, sim, ao altar de Deus, a alegria da nossa juventude, para representar a pessoa de Cristo, não num sentido teatral, não numa esfera simbólica, mas numa esfera real, quando diz: isto é o meu corpo, e diz em primeira pessoa: isto é o meu sangue, e diz em primeira pessoa, e diz mais, que será entregue, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. O padre é, portanto, convidado a experimentar na própria carne aquilo que o Cristo experimentou na sua, e todos nós sabemos que Cristo, antes de experimentar a glória da ressurreição, experimentou as dores da cruz. Hoje, eu estava pela manhã voltando de uma atividade no carro, e quando nós colocamos algumas músicas num aplicativo chamado Spotify, ele vai sugerindo algumas outras canções que são parecidas, pelo menos o estilo, aquelas que você vinha escutando. E foi então, dá um ré para mim, tecladista ou violonista. E foi então que começou ali a tocar uma música antiquíssima, mas que dizia tanto do mistério da vocação sacerdotal, que eu, dentro do carro, feito um bobo, derramava de lágrimas agradecendo a Deus pelo meu ministério, porque eu não fui chamado por causa dos meus méritos, eu não fui chamado por causa das minhas qualidades ou aptidões. Aliás, se Deus tivesse tomado tudo isso como critério, certamente teria escolhido gente muito mais inteligente e muito mais capaz. E a música eu queria que vocês cantassem comigo, para nós fazermos uma reflexão a partir da sua letra, que não é de composição humana, mas de inspiração bíblica. Todos nós sabemos. Pelos prados e campinas, vamos juntos, verdejantes, é o Senhor que me leva a descansar.
ovelhas, nós poderíamos pensar: qual foi a oração do Padre, ministro ordenado, a partir deste salmo cantado? Certamente foi agradecendo a Deus porque nada lhe falta. Foi agradecendo a Deus por ser na sua vida a grande segurança que ele obtém. Tal como um pastor, o padre escutava de Deus dizer que nada lhe faltaria. E na verdade não se tratava disso. Na minha carne estava de tal maneira, meus irmãos, e digo isso não por presunção, mas por vocação, cravada as dores e os desígnios e os desejos de Cristo, que no meu coração eu pedia que Ele me fizesse o bom pastor, para que nada na vida das minhas ovelhas viesse a faltar, para que eu fosse de tal maneira um bom pastor como Ele, que não lhes faltasse a vocês o pão da Eucaristia, que não lhes faltasse por negligência minha o pão da palavra, que não lhes faltasse por fraqueza humana a todos aqueles que a mim foram confiados o sacramento da confissão e por isso permanecessem em pecado mortal, que não lhes faltasse em circunstância nenhuma mãos sacerdotais para oferecerem sobre os vossos corpos a unção do Cristo, a única capaz de dar ao homem de hoje a plena cura e a verdadeira paz. Eu cantava: Senhor, eu quero ser este pastor, o bom pastor, não aquele pastor que deixa as suas ovelhas à mercê do inimigo e dos lobos deste mundo, mas um pastor que seja capaz de oferecer a sua vida pelas ovelhas até o fim, apesar, e eis aqui a entrega de um pastor às suas ovelhas, apesar de Satanás me rodear como um leão rugindo, procurando a quem devorar. E é preciso que nós estejamos de tal maneira configurados a Cristo, que quando chegarmos ao Horto das Oliveiras com Ele, tenhamos a condição de não permitir que a noite tenebrosa da dor nos faça perecer. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Aquele filme, todo ele, é extremamente forte. Há cenas muito bem elaboradas, enraizadas biblicamente. E logo no princípio, Jesus está no Horto das Oliveiras, suando sangue. Biologicamente, é possível que um homem venha a suar sangue quando ele está num nível elevadíssimo de angústia e de sofrimento. Este era o nível da angústia de Jesus. Colocou-se no Horto das Oliveiras para orar, pedindo que os discípulos vigiassem, mas os discípulos estavam dormindo. Jesus, angustiado, quase que se arrastando, foi ao encontro de Pedro e chamou a sua atenção. Kefas, isto é, Pedro, não fostes capaz de vigiar 1 minuto comigo? Pedro estava dormindo profundamente, porque foi incapaz de ser pelo menos uma companhia na dor do Mestre. É então que Jesus faz aquela conhecidíssima oração: Pai, com toda intimidade eu te peço, Pai, afasta de mim esse cálice. Traduzindo: Pai, eu não vou suportar carregar o peso da cruz. E Satanás aparece naquela cena, olha para Jesus e diz o seguinte: você não vai conseguir, são os pecados da humanidade inteira, você não vai aguentar, é muito peso para um homem só. Quem nunca ouviu sobre um sacerdote? Você não vai aguentar. E até dizem, é muita mulher bonita no mundo. Você não vai aguentar, é muita solidão. Você não vai aguentar, é muita perseguição institucional.
você não vai aguentar, você é apenas um homem. Mas Jesus prossegue e diz: afasta, Senhor, esse cálice, mas que prevaleça a tua vontade. Jesus, quando diz ao Pai que deve prevalecer a sua vontade, recebe como que um impulso sobrenatural, se levanta imediatamente, e Satanás, representado no filme por uma cobra, vai até ao encontro de Jesus sob os seus pés, e o Senhor, de maneira forte, pisa na cabeça de Satanás, lembrando a ele o seguinte: é verdade, o meu presente diz que eu vou sofrer a dor na carne, o meu presente diz que eu vou carregar nos ombros uma humanidade inteira ferida pelo pecado, pelo erro, pelo vício, pela tristeza, pelas feridas que ela mesma causou em si. É verdade, o meu presente neste tempo diz que eu vou subir para Jerusalém, carregando sobre os meus ombros um madeiro pesadíssimo. No entanto, eu preciso lembrar-te, Satanás, que embora seja este o meu presente, o teu futuro é humilhado debaixo sob a sola dos meus pés, e eu sairei vitorioso e ressuscitado. Esta é a esperança de todo padre. A primeira esperança é a de que as suas ovelhas não sejam como Pedro, incapazes de vigiar enquanto um padre sofre no Horto das Oliveiras. Aliás, é ainda mais triste quando são as ovelhas as causadoras do sofrimento. Depois, o que espera um padre que não nós tenhamos a capacidade de permanecer unidos a Cristo na esperança de que, embora nós, pastores e ovelhas, carregando sobre os ombros o peso da ridicularização que sofremos, que apesar de sofrermos a rejeição e termos a impressão de que estamos perdendo para o mundo de goleada, porque a proposta de Jesus parece não interessar a mais ninguém, a nossa esperança é a sombra do Horto das Oliveiras, a sombra dessa sexta-feira da paixão está com os dias contados, porque aqueles que permaneceram fiéis e beberam do cálice da salvação, participando da paixão de nosso Senhor, estes sairão vitoriosos no dia final. Meus irmãos, participemos, pois, todos nós, das dores de Cristo crucificado. O pastor com o seu coração de pastor ferido, as ovelhas com o seu coração de ovelha feridas, talvez dentro do casamento, na relação com os filhos, no emprego, na pobreza, na peleja, na doença, tantas situações. Hoje Deus me deu a graça de sair aqui da paróquia 1:45, atendendo confissões e desabafos. Tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, e nós nos perguntamos: Senhor, e ainda assim nós cantamos que nada em nossa vida faltará, e a resposta é muito simples. Não se trata de que não nos faltará coisas, de que não nos faltará elementos humanos, não nos faltará a graça para prosseguirmos, não nos faltará o Senhor, e quem tem a Deus tem tudo. Pergunte-se: você pode cantar esse refrão com confiança, dizendo que nada lhe faltará porque você tem a Deus? Ou Deus é uma completa ausência da sua vida? Ou Deus é uma ideia abstrata que às vezes visita o teu coração quando está doendo muito, e você vai lá e lembra que existe um Deus que pode vir em teu auxílio, fazer as tuas vontades? Nosso Deus deve ser o nosso tudo, para que nada
nos venha a faltar. Que Ele nos ajude e que Sua graça nos favoreça sempre mais, para que prossigamos decididamente, seja agora no Horto das Oliveiras, seja amanhã, quando o sepulcro estiver vazio. Vamos juntos. Tu és, Senhor, o meu pastor, rezando com o salmista. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada